Bem-vindos aqui ao canal Mentalidade Financeira. Hoje a gente vai tratar de um tema ali que literalmente faz brilhar os olhinhos de quem recebe, que são os dividendos, as bonificações, direito de subscrição e os famosos também juros sobre capital próprio. Eu, pelo menos, me sinto assim com o vídeo de hoje, né? Depois de um tempo você acaba tendo ali um vício financeiro ou um hábito, né? Que eu considero bem positivo. E assim, de fato, gente, eu passei a viver aquilo que eu estudo no meu doutorado, porque existem, né, estudos ali na parte de economia comportamental, na área de neuroeconomia, enfim, psicologia comportamental, que examinam como essas recompensas financeiras, como os dividendos, eles podem de fato afetar o nosso cérebro e a percepção ali de satisfação e recompensa. Então, livros que exploram esses temas, né, como psicologia financeira, enfim, e como o nosso cérebro reage ao receber essa renda passiva. Então, se você já ouviu falar desses termos, ficou meio perdido, nesse vídeo eu vou mostrar de um jeito bem simples e direto o que são e como que eles podem ser a chave ali para poder aumentar o seu patrimônio no longo prazo e se viciar de fato nessa renda passiva. Um vício positivo nesse caso, né, gente? Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e bora lá entender. Então vamos começar entendendo sobre os dividendos, que é a parte do lucro de uma empresa que é distribuída ali para os seus acionistas. Então, quando uma empresa ela tem lucro, ela pode optar ou não por distribuir essa parte desse lucro ali para os seus proprietários, ou seja, né, para os acionistas. Então, essa distribuição da parcela do lucro é justamente ali os dividendos. Então, por exemplo, gente, digamos que seja uma empresa X aí e que ela tenha tido um lucro líquido de 1 milhão em determinado ano. E aí essa empresa ela decide que ela vai distribuir ali 20% desse lucro como dividendos ali para os seus acionistas. Então ela vai distribuir 200 mil, né? Então vamos considerar que você como acionista tem 100 ações e você sabe ali que a empresa vai distribuir R$2 por ação. Então no caso, né, você tem 100 ações, então por cada ação vai ser R$2, você vai receber naquele período, naquele pagamento de dividendos, R$200, né, que vai ser proporcional ali à quantidade de ação que você tem na tua carteira. Então, gente, esses dividendos, eles podem ser distribuídos trimestralmente, mensalmente, anualmente ou nem ser distribuídos, né? Depende mesmo da política da empresa em relação a essa distribuição de lucro. Então, por exemplo, se a empresa tiver prejuízo, ela nem vai distribuir dividendo naquele período e provavelmente nos posteriores também. Então, algumas elas também podem optar por não distribuir ali os dividendos por uma questão de reinvestimento, né? De reinvestir os lucros na própria empresa para poder financiar um certo crescimento ali para a empresa, né? Então, ao invés de distribuir os lucros para os acionistas, ela passa a investir na sua expansão. Isso acontece principalmente em empresas menores com grande potencial ainda de expansão. Mas, assim, essa decisão de distribuir ou não, a quantidade que vai ser distribuída, enfim, vai depender de uma série de fatores, como a saúde financeira da empresa, as metas de crescimento da empresa, a política de dividendos que ela vai escolher seguir. Então, tudo isso é considerado, né, antes da empresa, enfim, pagar os dividendos. De toda forma, né, um conceito muito importante aqui é o retorno em dividendos, ou dividend yield, que é um conceito bem utilizado aí, você já pode ter ouvido esse termo, que é uma medida para poder avaliar esse retorno proporcionado aos acionistas por meio dos dividendos que são distribuídos ali em relação ao preço atual daquela ação. Então, esse cálculo basicamente vai se dar pelo seguinte, né? Então, vai ser o dividendo por ação dividido pelo preço por ação, né? Multiplicado ali por 100, que vai ser uma porcentagem que nós vamos encontrar ali que vai levar em consideração, né? Quanto mais alta esse dividend yield, ele vai indicar que essa empresa está distribuindo uma parcela maior dos seus lucros aos acionistas, né? Em forma ali de dividendos, em relação ao preço da ação. Então, por exemplo, se uma ação está sendo negociada a R$100 e a empresa paga um dividendo ali anual de R$5 por ação, o dividend yield vai ser calculado dessa forma, né? Então, vai ser 5 dividido por 100 vezes 100, que é a formulinha que eu passei, ou seja, 5%. Então, o que significa, né?
que o investidor ele vai receber um retorno de 5% do valor investido somente através de dividendo, né? Nós não estamos considerando aqui, no caso, a valorização ou, enfim, desvalorização, né, da ação, esse movimento do mercado. Somente em termos de dividendo, o investidor vai receber ali um retorno de 5% do valor que ele investiu, tá? Então é importante, gente, a gente notar que esse dividend yield, ele não leva em consideração, né, essa valorização e desvalorização do preço da ação. E uma alta, né, na taxa do dividend yield, ele pode ser um resultado, por exemplo, de um dividendo generoso, claro, mas também ele pode ocorrer se o preço daquela ação diminuir, o que eleva ali o rendimento percentual dos dividendos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando nós vamos analisar ali uma compra de uma determinada empresa, a gente não leva só em consideração os dividendos altos que ela paga, é todo um contexto, mas tem vídeo específico tratando sobre isso, né, sobre a análise de empresa. Mas voltando aqui, gente, o que acontece? Os investidores, eles utilizam, né, esse dividend yield como uma parte da análise para poder avaliar ali a atratividade de um investimento em ação, e especialmente se eles estão procurando por renda passiva, né, proveniente de dividendos. Mas é como eu disse, não deve ser a única métrica considerada para tomar uma decisão de investimento, porque nós temos que analisar também a saúde financeira da empresa, a capacidade de continuar pagando aqueles dividendos, né? Porque não adianta nada você comprar ali uma ação, receber um bom dividendo no mês e não ter continuidade aquele pagamento, né? Então, o potencial de crescimento a longo prazo, tudo isso tem que ser analisado. Então, você ganha com dividendo. Se você não analisa isso, né, você vai ganhar ali com dividendo, mas pode perder com a desvalorização da empresa, por exemplo. Então, essa conta não vai fechar, né? Pode parecer muito óbvio tudo isso, mas é um ponto muito importante que a maioria dos investidores novatos acabam pecando. Então, gente, nós como investidores temos que considerar o retorno total do acionista, que é a valorização da sua aplicação, mais esses dividendos que são recebidos. Então, ou seja, o lucro da venda mais esse dividendo. Não adianta pagar muito dividendo, você analisar ali o histórico só de dividendo da empresa para poder escolher uma empresa, se essa ação tende a cair, por exemplo, no longo prazo. Não faz sentido. Então, vamos supor que você compra 100 mil em ação e aí você ganha 10 mil de dividendos. Ótimo, tá ganhando dividendo, essa empresa tá pagando bem, mas ali a empresa no longo prazo, nesse período que você ficou, ela desvalorizou 20 mil. Então não faz sentido, você teve uma perda de capital, né? O final ali, o balanço final foi 90 mil. Então nós temos sempre que olhar o retorno total do investimento, não pode olhar só esse yield que eu expliquei aí pra vocês, tá? Tem que ver principalmente expectativa de valorização da empresa e outros fatores, mas isso, né, a análise, né, fundamental, enfim, deixa para outro vídeo. Aqui a gente vai tratar ali de dividendos, mas fica essa dica, gente, que é muito importante, tá? Não olhar só dividendo para poder escolher uma ação. Outro tipo de pagamento é o JCP, essa siglazinha, né? Juros sobre capital próprio, que eles vão representar uma forma também de remuneração para o acionista, mas eles são tratados como despesa financeira para a empresa ali que está pagando, diferente dos dividendos, né? Que são distribuições diretas do lucro ali. Então, são duas óticas, né? Na ótica da empresa, o JCP, ele pode ser vantajoso ali em termos tributários, já que eles são dedutíveis ali do imposto de renda. Já os dividendos, que é essa distribuição direta do lucro, eles não são dedutíveis ali do imposto de renda da empresa. Agora, para o acionista, vamos lembrar aqui, o dividendo para o acionista pessoa física, né? Eles são isentos de imposto de renda. Então, no dividendo não tem imposto sobre a pessoa física, né? Já o JCP, eles são tributados na fonte, então com retenção de imposto de renda na origem. Então, o acionista, ele tem que declarar o valor recebido na declaração do imposto para poder do imposto de renda ali para poder fazer os ajustes, tá? Então tem essa diferença entre dividendo e JCP. Bom, outra forma de ganhar são também com as bonificações. Então, essas bonificações, no contexto das empresas brasileiras, elas são uma forma de remuneração ali para os acionistas que não envolve o pagamento direto de dinheiro, tá? Então, elas distribuem de forma gratuita novas ações. Então, quando uma empresa ela decide fazer uma bonificação, ela nada mais está fazendo do que emitindo novas ações sem cobrar nenhum valor adicional por essas novas ações
que ela está distribuindo ali para os seus acionistas. Então, essa distribuição de novas ações, ela vai ser proporcional, obviamente, à quantidade de ação que cada acionista já possui na sua carteira, para poder manter ali equilibrada essa quantidade de ação por acionista, né? Então, por exemplo, se a empresa decidir realizar ali uma bonificação na proporção de 1 para 1, então isso vai significar que cada acionista vai receber uma nova ação por cada ação que ele já possui, tá? Então, vai ter essa proporção ali para poder fazer essa bonificação. As bonificações, gente, elas são uma forma, né, de aumentar o capital social da empresa sem a necessidade de captação de recursos externos, tá? Então, basicamente é uma forma de emissão de novas ações ali comum, normal, mas em forma de bonificação. Elas não envolvem, né, uma mudança de patrimônio líquido da empresa, não representam entrada de recursos adicionais para essa companhia, nada disso. Elas apenas vão estar redistribuindo o capital entre todos os acionistas. E por fim, existem aí os direitos de subscrição, que são um tipo de privilégio ali concedido para os acionistas de uma determinada empresa que decide aumentar ali o seu capital por meio de emissão de novas ações. Então, esse direito que a empresa concede na verdade, uma preferência na compra de novas ações, na proporção das ações que aquele acionista já possui, antes de oferecer, no caso, ali para o público de modo geral. Então, o que acontece? Quando uma empresa ela decide aumentar o seu capital por meio de emissão, né, de novas ações, ela pode oferecer esses direitos para os acionistas como uma forma de permitir que eles mantenham ali uma participação proporcional na empresa, que vai evitar essa diluição, né, da participação acionária. Então, por exemplo, gente, se a empresa ela decide emitir novas ações na proporção de 1 para 5, o que vai acontecer? A cada 5 ações que aquele acionista tiver, ele vai ter direito de se subscrever para uma nova ação. No fim, gente, a construção ali de uma carteira robusta, né, bem equilibrada, ela demanda, sim, consistência, muita disciplina, principalmente no longo prazo. Eu, por exemplo, todos os meses eu tenho que abdicar de muitas coisas, dizer não a tantas outras, porque não acontece da noite pro dia, mas se você cumprir todos os meses aquele pouquinho que você estipulou, você vai ter ali no longo prazo a tua liberdade financeira, né, uma construção paciente. A não ser que você já seja rico, então você vai conseguir encurtar bastante ali esse período, mas é algo mesmo a longo prazo e que tende, né, a ser muito promissor, sim. Gente, o mundo dos investimentos é extremamente vasto, tem diversas oportunidades, eu trato muitas delas aqui no canal. Continuem, né, mantendo-se aí informados, buscando como vocês estão fazendo nesse vídeo, aprendendo assim como eu, sempre buscando ali conhecimento. Se esse vídeo foi útil pra você, já deixa seu like, né, como forma de incentivo aí. Se inscreve aqui no canal, a persistência, gente, é a chave do sucesso financeiro. Eu te vejo aí nos próximos vídeos, bons investimentos e até lá!